Bom dia, pessoal. Eu vou gravar aqui para vocês uma videoaula do roteiro de número 7. Esse roteiro, o conteúdo de vocês aí é racionalização de denominadores. Objetivo calcular operações com números reais, tá? Habilidade EF09MA04. Resolver e elaborar situações e problemas com números reais. Então vamos lá, atividade 1 é racionaliza a expressão 1 sobre raiz de 2. Então veja, vou anotar aqui novamente, 1 sobre raiz de 2. Então qual que é o procedimento? Você vai multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número. No caso, a intenção aqui é de eliminar essa raiz quadrada. Então, para eliminar a raiz quadrada, é só multiplicar por ela de novo. Então, aqui não está a raiz quadrada de 2, então eu multiplico o denominador e o numerador por raiz quadrada de 2. Quando você faz isso, quando você multiplica em cima e embaixo pelo mesmo valor, não vai alterar o resultado final. É como se estivesse multiplicando por 1, tá? Então, aqui você faz a multiplicação, duas frações, né? Numerador vezes o numerador, denominador vezes o denominador. Então, você vai fazer 1 vezes raiz de 2, dá 1 raiz de 2. Ou, se você simplesmente, raiz de 2. Na parte de baixo, você tem raiz de 2 e raiz de 2. Na multiplicação de radicais, você multiplica dentro com dentro. Então, 2 vezes 2, 4. Então, fica raiz de 4. Em cima, continua raiz de 2. Embaixo, a raiz quadrada de 4 é um resultado exato. Então, raiz quadrada de 4 é 2. Portanto, o resultado é esse que vocês estão vendo aqui. Raiz de 2 sobre 2. Então, de novo, eu tenho aqui a atividade 5, tá? Ou atividade 2, que é o 5 sobre raiz de 5. Ele quer saber qual é o resultado dessa racionalização. Então, eu vou copiar ele aqui embaixo. 5 sobre raiz de 5. E eu vou usar aquele mesmo artifício matemático, né? Vou racionalizar o denominador. Então, eu vou multiplicar por uma fração que vai ser, em cima e embaixo, a raiz quadrada do denominador, que no caso é raiz de 5. Então, eu multiplico por raiz de 5 em cima, raiz de 5 embaixo. Quem manda é sempre o cara que está aqui embaixo. Tá? Essa é a lei. Tá, vamos lá para o resultado. Como que eu faço para multiplicar a parte de cima? Então, toma cuidado, tá? Tem uma diferença aqui em cima e tem uma diferença aqui embaixo. No caso de cima, você tem um valor fora da raiz quadrada e um valor dentro da raiz quadrada. Então, neste caso, você não pode multiplicar 5 vezes 5, tá? Que vai dar 25. Não pode. Isso é um erro grave. Eu vejo alguns alunos fazendo isso. Então, 5 vezes a raiz de 5 é 5 raiz de 5, tá? Deixa eu mudar aqui a figurinha. Então, dá 5 raiz de 5. Na parte de baixo, isso eu posso multiplicar dentro. 5 vezes 5, 25. Então, dá a raiz quadrada de 25. A parte de cima continua, 5 raiz de 5. Na parte de baixo, calcula a raiz quadrada de 25, que é 5. Bom, perceba que aqui eu poderia até deixar a resposta sim, tá? Porque a raiz, o meu objetivo era tirar a raiz do denominador, já tirei. Mas perceba que eu tenho aqui um 5 em cima e um 5 embaixo. 5 dividido por 5 dá 1. Então, eu posso usar lá a lei do cancelamento. 5 dividido por 5 dá 1. Tá? Então, você pode cancelar. Então, quem que me sobrou? Sobrou apenas o raiz quadrada de 5. Então, veja que 5 dividido por raiz de 5 é a mesma coisa de raiz quadrada de 5. Tá? Então, essa aí é a atividade 2. Na atividade 3, já é um pouquinho mais elaborado, né?
Durante uma aula de matemática, a professora Joana pediu para os alunos resolver a expressão 2 dividido por raiz sétima de A ao cubo. Racionalizando o denominador, Marina respondeu que o resultado era 2 raiz sétima de A3 ao cubo por A. A resposta dela foi correta? Então vamos verificar aqui, né? Copiar aqui, ó. 2 dividido por raiz sétima de A ao cubo. Então vamos ver por quem que eu vou multiplicar. Lembrando que quem manda é quem está embaixo, né? Só que aqui é um pequeno detalhe. Quando é raiz quadrada, você multiplica por ele de novo. Só vale para aquele tipo de raiz, a quadrada. Quando eu tenho uma raiz com índice diferente de 2, que é a raiz quadrada, o procedimento tem que ser um pouquinho diferente. Eu vou multiplicar pela raiz sétima, então eu copio raiz sétima. E aqui você tem que tomar cuidado, eu tenho a base aqui que é A, continua A. O problema está no expoente, não pode ser 3, tá? Por que que não pode ser 3? Raiz quadrada, vamos supor que eu tivesse lá a raiz quadrada de 5 ao quadrado. Aqui no caso, raiz quadrada de 5 ao quadrado, você sabe que é raiz de 25, que é 5, tá? Ah, você tem lá raiz quadrada de 7 ao quadrado. Você sabe que dá raiz quadrada de 49, que é 7. Ou simplesmente, você corta a raiz quadrada, porque aqui é 2, com aqui, com expoente, certo? Se você eliminar aqui os símbolos, só sobra o 5. É o valor que está dentro da raiz. Bom, então, existe lá aquela propriedade que se o expoente é o mesmo que o índice da raiz, o valor sai exato. Então, a jogada é, por quem que eu tenho que multiplicar o A ao cubo para virar A elevado a 7? Tem que multiplicar por A elevado a 4, tá? Mas por quê? Porque se eu faço esse cara vezes esse, olha o que vai acontecer. Como aqui está dentro de raiz, eu multiplico dentro. Então, vai ficar A ao cubo vezes A à quarta. A ao cubo vezes A à quarta. E você sabe que A ao cubo vezes A à quarta, multiplicação de potências da mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Então, vai ficar raiz sétima de A elevado a 7. Na parte de cima, 2 vezes isso dá 2 isso. Então, não muda nada. 2 raiz sétima de A quarta. E aí você copia. 2 raiz sétima de A à quarta. E aqui vai sair da raiz. Um cara até elevado a 7 numa raiz sétima dá o valor que está lá dentro, que no caso é o A. E na parte de cima consigo praticamente a mesma coisa, você anota, copia. Então fica 2 raiz sétima de A elevado a 4 sobre A. E veja que a menina lá, ela fez A ao cubo, então tá diferente. Tá? Aqui, ó, A ao cubo, aqui está A ao 4. A resposta dela foi correta? Então, não foi correta. Beleza? Espero ter ajudado vocês aí na resolução desses exercícios.